Porque se você disser que tem fé no Senhor, mas não faz nada para o Senhor, então a tua fé não tem utilidade. Ele chama isso de fé morta. Então é muito interessante, irmãos, você observar a vida cristã por essa perspectiva. Na verdade, querido, toda a vida cristã, ela é vista por essa perspectiva, entendeu? Não adianta um discurso bonito de fé, irmãos, essa linguagem muito espiritualizada, mística às vezes, se isso não é acompanhado de atitudes, atitudes que demonstram aquilo que nós professamos crer, entende? Toda a carta de Tiago, irmãos, é nesse sentido. Tiago diz assim, olha, se você ouve a palavra, mas você não coloca em prática aquilo que você ouviu, você é como um homem que vai diante do espelho, olha a sua imagem ali, e quando você sair diante do espelho, você não lembra mais a imagem, a sua imagem no espelho. Ou seja, aquilo que você fez não serviu de nada. Queridos, esse é um grande desafio nosso como igreja. Esse é um grande desafio nosso. Praticar aquilo que nós cremos. Praticar. Se eu digo, querido, que eu creio na salvação, que eu creio que o homem que não entregar a sua vida para Jesus Cristo, ele está sentenciado a uma condenação eterna, mas eu não faço nada para alcançar aquele que está perdido. Que fé é essa, irmãos? Que crença é essa? Entende? Se eu creio, querido, que a Bíblia me manda, e ela faz isso do começo ao fim, manda que eu ame a sua palavra, manda que eu leia a sua palavra, manda que eu medite na sua palavra, mas eu não tenho tempo para a palavra, irmãos, então que fé é essa? Para que serve essa fé? Entende? Se eu digo que amo a Deus, querido, que amo ao Senhor, se eu professo isso de peito aberto, né? Eu amo o Senhor é a razão da minha existência, mas não há frutos na minha vida que mostre que realmente eu me importo com Deus, então esse discurso não serve de nada. Ímpios fazem isso. Eu conheço pessoas que são ímpias, que dizem amar a Deus, que dizem que Deus é tudo para elas, mas quase todo final de semana elas estão nos bares da vida, nos clubes da vida, enchendo a cara, se prostituindo, entendeu? Esse é um discurso que não tem absolutamente nenhum... Na verdade, se há uma utilidade nesse discurso, querido, é envergonhar o nome de Deus. É envergonhar a igreja, entende? É envergonhar a igreja. Irmãos, escute bem uma coisa, querido, que eu vou te dizer. Se eu digo que sou crente, mas o meu comportamento envergonha o nome de Deus, se o meu comportamento envergonha a igreja, seria melhor não de falar nada, irmãos. Ser um agente secreto de Jesus. Sabia disso? Porque as pessoas vão olhar para a minha vida, querido, para aquilo que eu faço, para aquilo que eu digo, para aquilo que eu posto nas redes sociais, porque hoje nós temos a rede social é um diário da nossa vida para muita gente, e nós vamos postando tudo lá, tudo que a gente faz, você vai postando lá, entendeu? Então as pessoas olham para a tua rede social e olham ali a tua vida, acompanham a tua vida através das fotos, dos lugares onde você vai, das pessoas com as quais você convive, e elas são levadas a olhar para aquilo que você posta, a perguntar, mas isso aqui é crente, é? Isso é um comportamento de crente? Irmãos, não permita que você seja um instrumento nas mãos do diabo para envergonhar o nome de Deus, querido. Que a sua profissão de fé, que a sua crença, ela possa glorificar a Deus. Entenda uma coisa, irmãos. Ou as nossas atitudes no dia a dia, nas redes sociais, as nossas palavras, a nossa relação com as pessoas, ou isso está glorificando a Deus, ou isso está envergonhando o nome de Deus. Nós precisamos ter muito cuidado com isso, irmãos. Muito cuidado, porque nós somos crentes, discípulos de Cristo, nós somos filhos de Deus. E se nós somos filhos de Deus, irmãos, as minhas palavras, as minhas atitudes deveriam ser de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Porque caso contrário, irmãos, qual a utilidade da nossa fé? Caso contrário, qual a utilidade, querido, da gente dizer, eu sou crente? Porque, como vocês viram, nós pregamos sobre isso aqui agora, em Tiago 2. O diabo também é crente, irmãos.
Os demônios também são crentes. E mais do que nós, muitas vezes. Porque a Bíblia diz que eles creem que estremecem diante de Deus. E muitas vezes, querido, nós falamos que somos crentes, mas nós estamos virando as costas para Deus. Nós estamos agindo como se Deus não existisse. Nós estamos, de certa forma, muitas vezes desafiando a Deus com o nosso comportamento. E muitas vezes com as nossas palavras. Porque é disso que nós vamos falar hoje, tá bom? Tiago 3, irmãos, a partir do versículo 1. Minha esposa leu até o versículo 12, mas eu não vou ler porque eu não vou pregar todo o texto, não dá, irmãos. Eu quero trabalhar isso muito devagar com vocês, porque eu julgo que esse é um tema, irmãos, mas muito, muito importante para a igreja, tá bom? Tiago diz assim: caros irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, porque sabeis que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Afinal, todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não peca no falar, tal pessoa é perfeita, sendo igualmente capaz de dominar seu próprio corpo. Ora, ao colocarmos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, conseguimos controlar o animal todo. Observai, por exemplo, os navios. Embora sejam de grande porte e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, de acordo com a vontade do piloto. Do mesmo modo, a língua é um pequeno órgão do corpo, no entanto, se vangloria de grandes realizações. Vede como um bosque imenso pode ser incendiado apenas por uma fagulha. Até aqui, tá bom, queridos? Vamos orar ao Senhor mais uma vez? Pai, nós oramos a Ti, Senhor, novamente. E a nossa oração agora é para pedir ao Senhor que ilumine o nosso entendimento, Pai, de maneira que a palavra seja uma ferramenta de mudança e transformação na nossa vida, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, que caia por terra, Senhor, toda barreira, Senhor, todo impedimento, Senhor, toda resistência, todo preconceito, Senhor, e que o Espírito abra o nosso coração para receber a Tua palavra, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos, nós vamos trabalhar aqui um pouco devagar, tá bom? Porque eu queria mostrar a vocês que um dos grandes problemas que nós encontramos na carta de Tiago aqui, vou abrir aqui o versículo, capítulo 1, versículo 1, quando ele diz, né, ele fala que as 12 tribos que se encontram na dispersão. Ele está falando aqui aos crentes espalhados no Império Romano. Ele não está falando a uma igreja específica ou a uma pessoa específica. Ele está falando para os judeus que estavam espalhados pelo Império Romano, tá bom? E eu diria a vocês que o maior problema desses irmãos judeus era o problema da língua. Porque Paulo, eu vou te mostrar aqui, querido, essa sequência aqui de Tiago falando desse problema. No capítulo 1, no versículo 26, lá é dito que quem não controla a língua está enganando a si mesmo, né? Tem uma religião sem vida e, consequentemente, querido, tem uma espiritualidade sem valor. É isso que diz Tiago, tá bom? Quando Tiago diz isso, ele está falando, querido, a respeito de pessoas que falam demais, que não têm domínio próprio com a língua, sabe? De pessoas que vivem um cristianismo apenas da boca para fora, tá bom? Da boca para fora, eles não têm a experiência, eles não têm a vivência, mas falam da vida cristã, falam da fé cristã, sem, na verdade, viver isso. Repetido, irmãos, é muito interessante como o Tiago coloca isso. Se alguém supõe ser religioso deixando de controlar a língua, eu vou tirar esse negócio aqui. Agora vou pedir para o Tony Carlos tirar esse negócio aqui para mim, pelo amor de Deus. Se alguém supõe ser religioso deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é fé. Quando ele diz enganando o próprio coração, querido, essa pessoa religiosa aqui, a fala dela é uma fala religiosa, o discurso é um discurso religioso, entendeu?
se fosse nos nossos dias, é uma pessoa que aprendeu os jargões do meio evangélico, né? Essas coisas, essas frases de efeito, essa coisa toda, mas tudo isso é só da boca para fora, ela não vive aquilo que fala, entende? No capítulo 2, querido, ou na primeira metade do capítulo 2, Tiago trata do problema da discriminação dentro da igreja, onde os ricos são bajulados e os pobres são tratados com desprezo. Como é que ele trata disso? Como é que ele retrata isso, tá bom? Isso é bem interessante, irmãos. Tiago gosta muito dessa coisa de metáfora, de imagem. Então, olha a imagem que ele pinta para nós. Olha, ele diz assim: se chegar uma pessoa rica na sua igreja e você tratá-la bem, colocá-la num lugar de honra, mas ao mesmo tempo chega na sua igreja uma pessoa pobre e você trata ela com um certo desprezo e coloca ela em qualquer lugar, isso não é discriminação? Você não está aqui agindo como Deus? Você não está aqui invertendo o seu papel como igreja? Então ele desenha para nós uma imagem. Imagine que você está num culto e chega uma pessoa rica, conhecida na cidade, e aí um irmão corre lá, ou talvez um líder corre lá, e pega pela mão, coloca no melhor lugar e tudo, e de repente chega uma pessoa pobre lá atrás, e ninguém nem sequer olha para ele, apenas deixa a pessoa entrar, se quiser entrar, senta se quiser sentar, não é dada importância. Então ele está pintando uma imagem para nós, descrevendo por meio de palavras uma imagem para nós. Tá? As falas que ele usa é interessante, irmãos. Ao rico ele diz: você sente-se aqui no lugar de honra. Ao pobre ele diz: você fique aí em pé, ou sente-se ali abaixo do estrado dos meus pés. Sabe, é bem interessante, irmãos. Olha, se no primeiro capítulo nós temos uma exortação voltada para os irmãos, aqui na primeira metade desse capítulo 2, essa exortação é dirigida à liderança da igreja, porque esse é um papel, ou era um papel da liderança da igreja. Na segunda metade do capítulo, irmão, nós temos um problema ainda mais sério. Uma profissão de fé completamente vazia. Nós pregamos sobre isso, nós gastamos 2, 3 semanas falando sobre isso. Nós estamos falando aqui de pessoas que tinham um linguajar altamente espiritual, mas que eram totalmente desprovidas de ações. Falavam demais, entretanto, elas não faziam nada. Agora, chegando aqui ao capítulo 3, nós temos uma exortação, né, que a priori é voltada para os pregadores e pastores, ele chama aqui de mestres, tá bom? E quando eu digo que é voltada, eu não estou querendo dizer, querido, que a exortação ela é somente para pastores e para pregadores, tá bom? Não é isso, tá bom? O problema aqui, querido, é que a língua é a principal ferramenta do trabalho de pastor. Por isso ele se dirige no começo a pastores e pregadores, aos mestres, entendeu? Qual é a ferramenta de trabalho do mestre? A língua, irmãos, a língua, tá bom? Bom, quando a gente olha tudo isso, irmãos, uma perspectiva mais geral, não só o capítulo 1, não só o capítulo 2, mas o capítulo 3, chega, querido, a ser chocante a situação dessas igrejas a quem Tiago está escrevendo. Problema seríssimo, na verdade. Entretanto, irmãos, eu posso dizer a vocês, sem sombra de dúvida, que quando nós consideramos a realidade da igreja atual, querido, nós ficamos ainda mais chocados com a semelhança da situação. Qual era o grande drama daquela igreja? A falta de controle na língua das pessoas. E até aqui nós praticamente tratamos de questões espirituais. Mas quando a gente chega no capítulo 4 e 5, Tiago vai falar de briga entre irmãos, de queixas. Olha o texto, irmãos. Tiago 4. É isso mesmo? Deixa eu só... o 4. Escute isso aqui, querido. Vou ler numa linguagem um pouquinho mais contemporânea para você sentir o peso daquilo que ele está colocando. Olha só, Tiago 4. O que está causando as discussões e as lutas entre vocês? Percebe? Discussões e lutas entre aquelas igrejas, entre aqueles irmãos. Não é porque existe um exército inteiro de maus desejos dentro de vocês? Vocês querem o que não possuem, a tal ponto que matam para consegui-lo. Quando o Tiago diz matam para consegui-lo, veja, ele está falando da igreja. Então você não pode interpretar isso literalmente e achar que tem irmão lá puxando o revólver, dando tiro em alguém, ou pegando a espada e matando a pessoa. Não, não.
Como é que se mata alguém, irmãos? Língua. Língua, sabe? Língua. Olha, irmãos, vocês querem o que não possuem a tal ponto que matam para consegui-lo. Desejam os que os outros têm e não podem adquirir. Portanto, começam a lutar para tomar deles. Tiago está falando da igreja, irmãos. É assustador. A realidade lá, querido, não é muito diferente da nossa situação hoje. A língua, eu digo a vocês, é o principal calcanhar de Aquiles da igreja moderna, irmãos. Quantas pessoas, querido, feridas e magoadas temos entre nós? Estou falando da igreja. E aqui eu estou falando da igreja brasileira, tá bom? Quantos problemas deixariam de existir se fôssemos mais cuidadosos com as palavras? Quantas pessoas afastadas da igreja por causa de palavras inapropriadas, irmãos? Quantos e quantos problemas, quantas feridas, querido, quantas pessoas magoadas hoje por causa de palavras, irmãos. Diante de tudo isso, querido, eu digo a vocês, é urgente que haja em nós uma disposição, primeiro para compreender o que Tiago está colocando aqui, tá bom? Mas também é necessário uma disposição de nós usarmos a língua, irmãos, como ferramenta de bênção na nossa própria vida e na vida daqueles que convivem conosco. Nós não podemos usar a língua, irmãos, como ferramenta de maldição, como ferramenta de morte. Lembra, Salomão diz, a vida e a morte estão no poder da língua e aquele que bem a usufrui comerá dos seus frutos. Comerá dos seus frutos. Então eu queria tratar aqui com vocês, querido, por tópicos. Vou começar falando do perigo do mau uso da língua na vida dos pregadores e pastores, tá bom? Versículo 1 e 2. Caros irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo, porquanto sabeis que nós, os mestres, ele está falando, né? Os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Afinal, todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não peca no falar, tal pessoa é perfeita, sendo igualmente capaz de dominar o seu próprio corpo. Então, aqui Tiago está colocando uma situação, querido, é o mau uso da língua e a motivação errada na hora de querer ser pastor, entendeu? Veja, irmãos, quando Tiago diz assim, olha, não sejam muitos de vós mestres, ele está aqui, eu quero que você entenda uma coisa, ele não está aqui, querido, desestimulando o chamado ao ministério. Não é isso, tá bom? O problema aqui que Tiago vê aqui, irmãos, era o perigo do mau uso da língua no exercício do ministério, principalmente quando a motivação para o ministério era equivocada. Você quer um exemplo do que eu estou falando aqui? Tiago não está aqui desestimulando pessoas que desejam servir ao Senhor através do ministério. Não é isso, tá bom? Aí eu cito até aqui um texto bíblico, na verdade, Paulo, em 1 Timóteo, ele diz assim, olha, fiel é esta palavra. Se alguém deseja o episcopado, que é o pastorado, entendeu? Excelente obra deseja. Então, veja, desejar isso, Paulo diz, é bom. Mas Tiago está dizendo assim, olha, não seja muitos de vocês mestres. Aqui, querido, a gente precisa entender um pouco de contexto para tentar entender o que Tiago está colocando, tá? E eu vou citar aqui Berkeley, é uma citação um pouco longa, mas eu quero que você entenda esse contexto do porquê Tiago está dizendo o que disse aqui, tá bom? Então escute isso, olha, na igreja cristã, o mestre ocupava o lugar que tinha o rabino na religião judaica. Houve muitos rabinos ilustres e santos, mas o rabino era tratado de uma forma suscetível de arruinar o caráter de qualquer pessoa. Ele tinha o poder de arruinar o caráter de qualquer pessoa, pela posição que ele ocupava, entendeu? Pelo respeito que ele tinha na sociedade, ele tinha o poder de destruir o caráter de uma pessoa, de arruinar o caráter de uma pessoa. Agora, eu vou seguir o texto. Seu próprio nome significa meu grande, é o significado de rabino. Onde quer que fora, o tratava como o maior respeito. Em realidade, se afirmava que o dever de um homem para com seu rabino era maior que o devido a seus próprios pais.
porque os pais somente o haviam trazido à vida deste mundo, enquanto o mestre, né, ou o rabino, o havia trazido à vida do mundo vindouro. A ideia é simples, irmãos. Teu pai te trouxe à luz, mas o rabino pode te levar para a vida vindoura, para a eternidade com Deus. Chegava-se ao extremo de dizer que no caso de que o pai e o rabino, de certa forma, de certa pessoa fossem sequestrados, era o rabino a quem era preciso resgatar primeiro. Era uma posição de tanto destaque. Primeiro, veja, o mestre, no contexto de Tiago aqui, no começo da vida cristã, da igreja, quando os crentes estavam espalhados pelo Império Romano, né, o rabino era uma figura de tanta importância, sabe? Era um personagem de tanta honra, tão respeitado, que entre ajudar o pai financeiramente ou ajudar um rabino, se ajuda o rabino. Se por acaso o teu pai e o teu rabino fosse sequestrado, você tinha que primeiro libertar um rabino, querido. O lugar de honra era muito grande, entendeu? O lugar de honra era muito grande. Agora continue, ó. Por isso, para um rabino, era extremamente fácil chegar a ser o tipo de pessoa que Jesus descreveu como um tirano espiritual, né? Um que faz ostentosa demonstração de piedade, sua piedade, ansioso por ocupar os mais elevados postos em qualquer função, uma pessoa que se gloriava no respeito quase servil que os outros lhe demonstravam em público. Qualquer mestre corre o risco de converter-se no Senhor oráculo. Nenhuma profissão está mais exposta a gerar o orgulho espiritual e intelectual. Então, o que Berkeley está colocando aqui é um pano de fundo para essa exortação de Tiago. Não sejam muitos de vocês mestres. Veja, quando Paulo diz, se alguém deseja o episcopado ou boa coisa, ele tem em mente uma coisa. Há um desejo realmente, e veja, ele está falando para a igreja gentílica, ele não está falando aqui para a igreja judaica, entendeu? Então, se um dentre vocês querem realmente servir ao Senhor por meio do ministério, boa coisa vocês desejam. É lógico. Aí ele vai descrever quais são os requisitos para alguém servir ao Senhor através do ministério, né? Ele estabelece lá, tem que ser um bom pai de família, tem que ser alguém, eu vou falar daqui a pouco, apto para ensinar, não dado ao vinho, e um monte de coisas, tá? Um monte de requisitos que são exigidos, ainda hoje é exigidos para alguém que quer exercer o ministério. No caso de Tiago, ele está falando para os judeus, que vem dessa herança judaica, entendeu? E o mestre é aquele que ocupa, ou ocuparia o lugar do rabino. Então, é um lugar de muita honra, e muitas pessoas estavam procurando ser mestres por causa da honra que era prestada a um mestre, entendeu? E aí ele diz assim, olha, não sejam vocês, muitos de vocês mestres, porque nós que ensinamos seremos julgados com maior rigor do que os outros. É o segundo ponto aqui que eu quero trabalhar para vocês. É um julgamento mais severo na vida do mestre. Quando eu leio isso, irmãos, eu confesso a vocês, eu fico um pouco assustado. Irmãos, olha o que Tiago diz. Olha, não desejem muito isso. Entendeu? Cuidado com esse desejo, porque quem ensina vai ser julgado com maior rigor do que os outros. É uma responsabilidade, querido, muito grande ser um pregador. E a simples possibilidade de alguém desejar tal posição, irmãos, pensando em benefícios, sabe, causa espanto a qualquer pessoa, entende? A gente não pode, irmãos, você não pode ser lançado ao ministério sem que haja... Me permita falar um pouco sobre isso, tá bom? Tradicionalmente, as igrejas adotam duas posturas com relação a isso, né? Existem igrejas que dizem assim, você tem um chamado de Deus. Como é que é esse chamado de Deus? Deus falou contigo, Deus te chamou. Esse é a primeira postura, o posicionamento em relação a essa questão do ministério, tá? A segunda é, você foi chamado, agora a igreja precisa te abençoar. É uma coisa, tipo assim, por um lado Deus chama, por outro a igreja, ela meio que oficializa esse chamado, entendeu? Então tem que haver um apoio da igreja, tem que haver uma certa benevolência da igreja em relação a alguém que se diz chamado. Se uma pessoa diz que foi chamado, mas a igreja não concorda com isso,
então, querida, é melhor ela não seguir adiante, porque ela vai ter problema, entendeu? E isso tem a ver com o pastor da igreja, tem a ver com os membros da igreja, é uma coisa bem interessante isso, tá? E isso é uma postura usada muito pela igreja hoje, que eu particularmente questiono, entendeu? Não é que eu discordo, não. Eu acho que isso só não é suficiente. Porque Paulo diz assim, olha, se alguém deseja o episcopado, boa obra deseja. Então, é lógico que eu creio que o fato de alguém desejar o ministério, querido, isso vem de Deus, entendeu? Ou a não ser que a pessoa, isso é possível no nosso meio hoje, porque nós vemos uma situação parecida com aquela lá de Tiago, tá bom? Há muitas igrejas, irmãos, que elas tratam bem os pastores. Essas igrejas que são chamadas de igrejas em células, os pastores são muito honrados, os líderes são muito honrados, entendeu? Nós frequentávamos uma igreja lá em Imperatriz, né, onde nós abençoávamos o nosso pastor. A igreja, boa parte dos irmãos davam aquilo que a gente chamava de primícia ao pastor. O que é a primícia? É tipo assim, eu pego aquilo que é equivalente a um dia do meu trabalho, tipo assim, eu ganho X, divido isso por 30, então aquele valor equivalente a um dia de trabalho, eu ofertava, não era dízimo, não era oferta, nada, assim, era uma oferta de primícia, era a minha primícia que eu dava ao pastor, entendeu? Todo mês eu e minha esposa, a gente fazia isso. Muitos irmãos faziam isso. As igrejas pagavam passagem para pastores viajar, para ir para o congresso, entendeu? Muitas dessas igrejas pagam para os pastores irem para Israel, aquela coisa toda. Então, nessas igrejas, o desejo e a ambição por um cargo de liderança é muito almejado. Então, nesse sentido, é necessário que haja um certo cuidado com as pessoas que almejam, porque às vezes elas querem o cargo apenas pensando nos benefícios que isso pode trazer, na honra que isso pode trazer. A gente tem que ter um certo cuidado com essa questão, tá bom? Outra questão que eu julgo, irmãos, fundamental entender aqui, nesse contexto aqui de Tiago, e que também é muito o nosso contexto, irmãos, é a necessidade, querido, de um preparo adequado ao ministério. Se alguém deseja o ministério, ele precisa se submeter a um preparo adequado. Eu estou falando aqui de um seminário, sim, entendeu? De alguns anos estudando e aprendendo num seminário, ou se submetendo a uma igreja, porque a Batista Nacional ela tem essa característica, né? Hoje isso já está um pouco já desfocado. Nós não temos nem mais seminário aqui nessa região nossa do sul do Maranhão. Os pastores hoje, que são pastores, eles são ungidos pastores sem passar por um treinamento específico, entendeu? Eu discordo muito disso, irmãos. Eu discordo. E eu vou já te mostrar e dizer por que eu discordo disso, tá bom? Veja, Paulo disse, querido, que aquele que deseja o episcopado, ele deve ser apto para ensinar. Então, se alguém deseja o ministério, ele tem que saber ensinar. Não dá para ser pastor, querido, sem que você saiba ensinar, tá? E muitas vezes, querido, muito desse conhecimento vem de um seminário e de uma submissão à igreja, porque era assim que funcionava antes no Imperatriz, né? Nós temos um seminário, os seminaristas vão para lá e depois de uns 2 anos no seminário, eles são emprestados para a igreja para começar a desenvolver aquilo que eles estão aprendendo, entendeu? Então eles são enviados para uma igreja para auxiliar o pastor, fazendo trabalho evangelístico, pregando e tudo mais, desenvolvendo as atividades de um pastor. Ele está sendo treinado, ele está sendo habilitado para exercer o ministério, entende? Olha, querido, deixa eu tentar colocar uma coisa para vocês, irmãos. Eu não entendo, querido, não entendo. Por que no nosso país, eu não sei fora porque eu não conheço a realidade de fora, irmãos, mas por que há uma discrepância tão grande, né, entre a orientação bíblica e a realidade prática de muitas igrejas? Escute isso aqui, querido. Por quê, irmãos? E para ser médico, você é obrigado a estudar no mínimo 6 anos, e isso se você não fizer nenhuma especialização, porque se você for fazer uma especialização, são pelo menos 8 anos. Então imagine, para você ser um médico especialista, você precisa passar 8 anos se preparando para isso, apenas para tratar da saúde física de uma pessoa. Aí a pergunta é, e por que, querido, que para tratar da saúde espiritual e do destino eterno das pessoas, não é exigido praticamente nada?
Isso não assusta vocês, não? Uma pessoa que se submete, irmãos, a um pregador, que muitas vezes, querido, ele não consegue nem mesmo ler corretamente, respeitando a pontuação de um texto bíblico, como é que ele pode interpretar? Ah, pastor, a unção do Espírito Santo. Irmãos, deixa eu tentar colocar algo para vocês, querido. Não existe isso na Bíblia, irmãos. Não existe isso na Bíblia. Jesus Cristo treinou 12 apóstolos. No Velho Testamento, nós tínhamos as escolas de profetas. Paulo tinha uma equipe que ele treinou no calor no fogo do trabalho missionário, entendeu? Não existe, irmãos. Acontece muito. Eu vi um pastor amigo meu, né? Ele está aqui, um irmão chegou de fora, começou a congregar, aí o pastor viu a desenvoltura do irmão, deu oportunidade para o irmão, entendeu? O irmão começou a pregar e até falava bem e tudo. E de repente esse irmão começou a pregar mais vezes. Aí ele disse o seguinte, ele disse, o Senhor me revelou que eu devo abrir uma igreja. Até aí, tranquilo, normal. Você deveria ter chegado para o pastor e dizer assim, pastor, Deus me revelou que eu tenho que abrir uma igreja. Como é que eu faço agora? O pastor diz, olha, meu irmão, vai para um bairro desse aqui, vai para o Brito Novo, e começa um trabalho. Sabe o que ele fez? Ele saiu, tu conhece a história, né? Tem alguém aqui que acho que estava lá nessa época, mais ou menos. Sabe o que ele fez? Ele foi visitar os irmãos, de casa em casa, dizendo que o Senhor tinha aparecido para ele e mandado ele abrir uma igreja e estava querendo que o irmão fosse com ele, tirando gente da igreja do pastor, que o recebeu, que o acolheu, entendeu? Que abriu o espaço para ele pregar. Ah, irmãos, isso deu confusão, isso dá discórdia, isso dá briga, sabe? É um negócio muito complicado, querido. Eu quero que você entenda, irmãos, há um peso sobre aqueles que são chamados para ensinar. Eles serão julgados com uma medida um pouco diferente dos outros. Olha o que o Nicodemos diz a respeito disso. Ele diz assim, olha, aquilo que seria perdoado em outros não será no mestre. Aí ele cita um texto bíblico. A quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E a quem muito se confia, muito mais se lhe pedirão. Aí ele diz, o rigor de Tiago se deve à seriedade do assunto. Falsos mestres são capazes de colocar a perder gerações inteiras. O perigo é grande, irmãos. O perigo é grande. E mais um motivo, né, desse cuidado com essa questão da língua é porque nós tropeçamos em muitas coisas. Olha, versículo 2, afinal todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não peca no falar, tal pessoa é perfeita, sendo igualmente capaz de dominar seu próprio corpo. Esse é o terceiro perigo, querido, do mau uso da língua na vida de pregadores e pastores. Tiago diz, todos tropeçamos. Ele se inclui, irmãos. O que ele está dizendo é o seguinte, olha, todos nós tropeçamos de muitas maneiras. É lógico, querido, que é uma declaração que revela o coração de um homem muito humilde, e que conhece as próprias fraquezas. Tiago, escute isso aqui, querido. Tiago era o homem mais respeitado da igreja judaica. Vou colocar assim, entendeu? Era dele a palavra final. Se você ler Atos 15, quando há um concílio ali, onde Paulo, o representante dos gentios, se reúne com os discípulos, Pedro, João e Tiago, para tratar de um problema de como que deveria viver os gentios, quem dá a palavra final era Tiago, foi Tiago, irmãos. E a história, sabe, diz que ele era a figura mais respeitada que havia naquela igreja. A palavra final era dele, mas daqui um homem, com toda essa autoridade, irmão de Jesus Cristo, está aqui. Quero que você entenda isso, irmãos. Mais ainda, irmãos, a inspiração foi dada para escrever essa carta. Só isso. É por isso que ele diz, todos nós tropeçamos. Ele está dizendo, olha, eu não sou infalível. O texto sagrado é, mas eu não. Você quer entender do que eu estou falando, irmãos? Porque eu sei que isso pode chocar algumas pessoas. Pedro, um apóstolo de Cristo, ungido e inspirado pelo Espírito Santo. Mas a inspiração do Espírito Santo na vida de Pedro foi para escrever o que ele escreveu. Primeira carta, segunda carta e tudo mais. Tá? Lembra do Pedro? Lá em Antioquia, Gálatas capítulo 2, se eu não me engano, ele chega na cidade. Antioquia é uma cidade de gentios.
onde há uma igreja muito forte ali, e ele chega ali, judeu, e ele começa a comer entre os gentios, e a comer aquilo que o gentio come e tudo mais. Quando chega de Jerusalém uma equipe lá, entendeu? De pessoas ligadas a Tiago, não que Tiago tivesse mandado, mas ligadas a Tiago, quando essas pessoas chegam lá em Antioquia, então Pedro começa a agir de maneira diferente. Ele se afasta daquelas pessoas, ele deixa de comer aquilo que ele vinha comendo e começa ele não só para de fazer essas coisas, mas começa a acusar as pessoas que estão comendo aquilo que ele comia antes do pessoal chegar de Jerusalém. Isso é Pedro. E o que esse texto nos revela? Que Pedro era humano tanto quanto nós. Sim, ele recebeu uma inspiração de Deus para escrever as cartas, mas fora disso, ele é tão humano quanto qualquer um de nós, entendeu? Tão falho quanto qualquer um de nós. Vou te dar mais um exemplo para que isso fique bem claro para nós, irmãos. Paulo, o cara que escreveu 13 cartas, o homem mais inteligente, o principal escritor da Bíblia, não há sombra de dúvida. Paulo é o cara. Mas só que esse mesmo Paulo, cheio do Espírito Santo, inspirado por Deus, ele fez uma primeira viagem missionária com Barnabé e Marcos, me parece. João Marcos, parece. No meio da viagem, João Marcos desistiu de caminhar com eles por causa da dificuldade, das lutas, das perseguições. Volta para Antioquia. Ele faz a viagem, volta. Depois, eles vão passar pelas igrejas onde eles já fundaram, onde eles abriram. Aí Barnabé diz, não, Marcos vai com a gente. Paulo diz, ele não vai com a gente. Porque quando ele foi conosco na primeira vez, ele nos abandonou, nos deixou sozinho. Agora ele não vai não. Ele não quis plantar, mas quer colher. Vai não. E aí começou uma discussão entre Tiago e Barnabé, dois grandes amigos, mas uma discussão tão severa que os dois romperam. Cada um foi para um canto. Homens de Deus, inspirados, cheios do Espírito Santo, mas tão humano quanto nós. Paulo e Barnabé, desculpa. Se eu falei Tiago, ignore, eu sei nem o que eu falei, na verdade, tá? Bom, querido, dentre as muitas coisas que nós tropeçamos, Tiago cita aqui o pecado da língua, irmãos. E agora ele começa a falar da língua. Se alguém não peca no falar, tal pessoa é perfeita, sendo igualmente capaz de dominar seu próprio corpo. Vocês já ouviram falar dos pecados da língua na Bíblia? O Velho Testamento tem algumas listas, irmãos. Falso testemunho, blasfêmia, mentira, conversação torpe, que Paulo usa lá em Efésios 5:4, né? Que fala de conversas obscenas, conversas imorais, entendeu? Aí palavras vãs, é um palavreado sujo, na verdade. Chocarrices é o termo que ele usa aqui. Aqui nós estamos falando de piadas vulgares, entendeu? Aí nós temos maledicência, difamação, malícia, calúnia, perjuro e uma série de outras palavras que são usadas para descrever esses pecados da língua tão comum. Eu só lembro do Silas Malafaia quando eu falo em pecado da língua. Silas Malafaia dizia que tem crente que quando morresse, um caixão pequeno era para o corpo e um bem grande era para a língua, entendeu? Ele falava isso demais. Na época que ele usava o bigodinho ainda, entendeu? Ele falava isso demais. Crentes de língua grande, irmãos. Oh, meu Deus. Nicodemos diz, querido, que Tiago escolheu mencionar esse tipo de tropeço, pois é com palavras que os mestres fazem seu trabalho a maior parte do tempo. E é com palavras que eles têm maior tendência de tropeçar. Ainda está falando dos mestres. Só que aqui nós temos uma coisa interessante, irmãos. Nesse versículo 2 há uma espécie de transição. Tiago começa falando, né, se dirigindo aos mestres, mas parece que aqui no 2 ele já vai expandir um pouco essa exortação a toda a igreja. Por que eu digo isso? Olha só, quando ele diz assim, olha, se alguém não peca no falar, esse se alguém dá a ideia de que ele está expandindo a exortação para toda a igreja. Ele ainda está falando de pastores e mestres, mas agora ele está falando a toda. Se alguém na igreja, se alguém entre vocês aí da dispersão, ou vocês que estão aí espalhados no império, se um de vocês não peca no falar, né, é mais ou menos isso. Ele está expandindo essa ideia, querido. Quando o Tiago diz, querido, que se alguém não peca no falar, tal pessoa é perfeita, ele quer dizer
com isso que o ser humano é capaz de atingir a perfeição refreando a língua? Porque é isso que ele diz, olha só. Se alguém pode dominar a sua língua, isso prova que ele tem perfeito domínio sobre si próprio em tudo o mais. Ou usando uma linguagem um pouquinho diferente, diz assim, olha, se alguém não tropeça em palavra, esse homem é perfeito e capaz de refrear todo o corpo. A pergunta é, irmãos, ele quer dizer com isso que o ser humano que consegue controlar a língua, ele é capaz de atingir a perfeição, é isso? Há um escritor que eu gosto muito, chamado William Hendricks, ele diz que se isso fosse verdade, as pessoas que são surdas e mudas seriam perfeitas. É lógico que não é isso, irmãos. Ele está falando aqui de maturidade espiritual, irmãos. Perfeição na Bíblia, no Novo Testamento, tem o sentido de maturidade espiritual. Um homem espiritualmente maduro é aquele capaz de dominar a sua língua, e esse, com certeza, querido, é o nosso grande desafio aqui nesse capítulo. O chamado desafio a nós, como crentes, é exatamente controlar a língua. Mas eu vou dizer algo a vocês, irmãos. Tem o Espírito Santo, tem o poder do Espírito Santo. Essa é uma missão impossível. Só você ler o texto e você... Porque quando a gente lê o texto, irmão, do versículo 1 até o 12, querido, não há esperança para nós. O texto não deixa nada de esperança para nós, irmãos. Tiago vai dizer que a língua é incendiada pelo inferno, irmãos. É uma coisa muito forte, na verdade, mas isso vai ficar para a semana que vem, tá bom? Então vamos aqui, irmãos. De novo, olha só. Versículo 2. Afinal, todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não peca no falar, tal pessoa é perfeita, sendo igualmente capaz de dominar seu próprio corpo. De acordo com Tiago, querido, quem é capaz de controlar a língua, bem é capaz de controlar o próprio corpo. Isso não significa que a pessoa não cometa nenhum pecado com o corpo, tá bom? Como nós já vimos aqui, perfeição significa maturidade espiritual. Portanto, assim como controlar a língua reflete a maturidade do uso da língua, assim também controlar o próprio corpo reflete maturidade no uso do corpo. Ou eu posso usar aqui aquilo que Paulo diz em Romanos 6. Uma pessoa madura espiritualmente é alguém que oferece os membros do seu corpo para servir ao Senhor. Basicamente essa é a ideia, querido. Eu não vou permitir que a minha língua seja usada para difamação, para calúnia, para maldição. Eu vou usar a minha língua para servir a Deus, para glorificar a Deus, para abençoar meu irmão, para abençoar o meu próximo, entendeu? Isso é ser uma pessoa madura espiritualmente. Aí, querido, nós vamos só começar isso aqui, irmãos, porque não vai dar para entrar nessa questão quando o Tiago começa as comparações, ele começa a usar as metáforas para ilustrar essa questão, o poder da língua e a capacidade da língua. E essa ideia, primeiro essa ideia que ele fala aqui, de que uma pessoa que é capaz de controlar a língua também é capaz de controlar o corpo. Ele usa aqui duas metáforas, tá bom? Que eu vou só citar aqui, a semana que vem eu entro em detalhes, porque não dá para, eu não vou nem aprofundar, porque não vai dar tempo, tá bom? Mas ele usa duas metáforas aqui interessantes, irmãos. Quais são as metáforas? Para a gente finalizar isso aqui. Ele diz o seguinte, olha, veja um cavalo, a despeito da força que ele tem, entendeu? A despeito de ser bem maior do que um homem, se você colocar um freio na boca dele, você o controla para onde quer. Outro exemplo, a ideia aqui é que quem controla a boca controla o próprio corpo, tá bom? Quem tem o poder de controlar. A outra ideia é, imagine um navio grande, um navio gigantesco, um navio que está no meio do mar, águas agitadas, ventos turbulentos ali, mas aquele navio tão grande, ele é controlado por um pequeno leme. O capitão que está ali, ou aquele que está ali no leme, dirige ou conduz o navio para onde ele quer. Quando o Tiago cita esses dois textos, querido, ele está falando da ideia de que uma pessoa que controla a sua língua é capaz de controlar o seu corpo. Eu vou falar disso semana que vem. Eu não creio que isso seja literal, tá bom? Literal. Eu vou falar disso bastante semana que vem. Mas a ideia do texto, querido, é nos mostrar que quanto mais maduros nós somos, quanto mais cheio do Espírito Santo nós somos, mais domínio nós temos sobre a língua.
A relação que Tiago faz, querido, entre língua e corpo é uma coisa interessante. É algo assim que eu confesso que eu tentei entender, mas foge um pouco a minha compreensão. Porque, veja, o que ele diz é basicamente isso, irmão. Olha, quem é capaz de controlar a língua, também será capaz de controlar o corpo. Parece que o homem ele é guiado por aquilo que ele fala. Parece que há um poder naquilo que o homem fala que o conduz. Repetindo, é porque eu não quero entrar nos detalhes porque eu vou deixar isso para o ano que vem. Mas o fato é, querido, e eu quero encerrar exatamente te dizendo uma coisa bem simples. Nós somos desafiados pelo Senhor a buscar em Deus, irmãos, controle sobre aquilo que nós falamos. Porque as nossas palavras, querido, ela exerce um poder sobre as outras pessoas de uma forma terrível. Lembre-se que o alvo principal de Tiago aqui é falar a mestres. É aqueles que têm como ferramenta o falar. É aqueles que estão se dirigindo a comunidades, entendeu? São pessoas que têm outras debaixo da sua liderança e que recebe delas, desses líderes, direção para a vida. Então, se você faz mau uso da língua, se você não orienta corretamente o povo de Deus, se você não é capaz de ensinar as pessoas biblicamente, querido, você pode estar sentenciando aqueles que te ouvem a uma eternidade de sofrimento. Irmãos, eu vou ser franco com vocês, esse é um dos grandes perigos que se é vivenciado hoje no Brasil. Olha, eu vejo as pessoas, às vezes eu me sinto culpado, sabia? Porque eu não consigo celebrar, irmãos, o crescimento que acontece no Brasil hoje, da igreja. Eu vi uma manchete semana passada, acho que até falei para minha esposa, que a manchete era mais ou menos assim, olha, em pouco tempo, os evangélicos, eles sobrepujarão os católicos, serão mais do que os católicos, entendeu? O crescimento vem sendo muito grande. Mas eu não celebro tanto isso, irmãos, como eu deveria celebrar. Por que eu não faço isso, querido? Porque eu ouço testemunho de pessoas, querido, que saíram da igreja. Eu ouvi agora recentemente, né? Igreja? Larga esse negócio de igreja, menino. Igreja é para gente besta. Igreja é para... Mas isso saiu dos lábios de uma pessoa que era da igreja. Consegue entender? E quando eu ouvi, eu dei razão. Dei razão. O senhor está certa. E está certa por quê? Porque foi essa a experiência dela. Ela esteve num lugar onde a liderança daquela igreja sugou tudo que tinha aquela pessoa. Faz-se muitas promessas, as promessas não se cumprem. As pessoas, por causa das promessas, elas abrem a mão mesmo, entendeu? E dão, e quando estão dando com muita alegria, muitas vezes, porque estão confiando que vão receber aquilo que o pastor disse que elas vão receber. Só que elas não recebem. E aí começa o drama, irmãos. Olha, queridos, para encerrar, se a mensagem que nós pregamos não leva o homem para perto de Deus, e não é levar para perto de Deus, vou usar aqui uma linguagem, vou usar uma figura, não é se chegar a Deus olhando para as mãos do Senhor, esperando receber alguma coisa dele. Não é isso, querido. O cristianismo não tem essa função, irmãos. As bênçãos de Deus são bônus que nos vêm por causa da salvação. O problema é que isso está sendo totalmente investido hoje. As pessoas não vão buscar a Deus porque elas querem servir a Deus, porque elas querem amar a Deus, porque elas querem conhecer a Deus. Elas vão buscar a Deus por causa daquilo que Deus pode dar a elas, irmãos. E uma pessoa que se achega a Deus pensando naquilo que vai receber de Deus, você pode ter certeza que vai chegar um momento na caminhada dela que ela vai se frustrar e provavelmente ou ela abandona a igreja ou ela se torna um hipócrita dentro da igreja. Por quê? Porque a função da igreja não é essa, irmãos. A função da igreja é levar o homem para perto de Deus. É fazer com que você sinta a necessidade de conhecer Deus verdadeiramente. É fazer com que você seja atraído para Deus de alguma forma, querido. Qualquer outra motivação, irmãos, qualquer outra pretensão como igreja está fora de ordem, irmãos. Está fora de ordem. E aí, quando a gente olha para o país, para a nossa nação, querido,
para a quantidade de igreja que tem hoje, para a quantidade de crentes que nós temos hoje, eu posso dizer a vocês, eu sei que isso pode parecer presunçoso aos ouvidos de vocês, mas eu falo, irmãos, de causa, entende? Como pastor, a gente lida com muitas pessoas, conversa com muitas. E uma das coisas que mais me assusta conversando com as pessoas, irmãos, é perceber que elas não conhecem a Deus de forma alguma. Irmãos, isso choca a gente ainda hoje. Olha que eu já estou muito tempo na vida cristã, mas isso ainda me choca hoje, querido. Essa falta de conhecimento de Deus. As pessoas não sabem, elas não conhecem, elas não foram ensinadas. Você quer ver exemplo, querido? A pessoa está na igreja evangélica, está lá há 10 anos e ela sai de lá e vai para a igreja católica. Pensa numa coisa que me deixa chocado. A primeira pergunta que eu faço é o que ela estava aprendendo na igreja, irmãos? Veja, não é preconceito com o catolicismo, não é, eu conheço o catolicismo, querido. Eu fui criado no catolicismo. Não é preconceito, é conhecimento de causa mesmo, entende? Eu conheci uma pessoa que saiu de dentro da igreja evangélica e foi para uma igreja de Mormons. Meu Deus, nem sequer a Bíblia eles usam lá, querido. Como se explica um negócio desse? A única resposta, irmãos, é que essas pessoas não aprenderam de Deus. É porque não foram ensinadas? Bom, eu não vou entrar no mérito, entendeu? Não vou entrar no mérito. Mas o fato é que elas não conhecem Deus. Elas são pessoas religiosas. E uma pessoa religiosa, irmãos, ela se adequa a qualquer igreja. Ela é religiosa. Elas não conhecem a Deus. Preguei sobre isso domingo passado na nossa celebração de célula, entendeu? Religiosidade. Então eu queria desafiar vocês, querido, nesses tempos que nós estaremos aqui estudando essa carta, tá? A que você desenvolva, falando em palavras, querido, as nossas palavras, irmãos, refletem se nós conhecemos Deus ou não, querido. Jesus disse que a boca fala daquilo que está cheio o coração. E aquilo que enche o teu coração, querido, ou vem do mundo, ou das coisas do mundo, ou vem da palavra de Deus. Se uma pessoa conhece a palavra de Deus, se uma pessoa medita a palavra de Deus, se ela estuda a palavra de Deus, se ela gasta tempo ouvindo a palavra de Deus, quando ela for conversar, querido, naturalmente fluirá dali um vocabulário bíblico. Naturalmente. Se não há isso, é porque ela está vazia de palavra, irmãos. De palavra.